Olá, eu sou Andréa da Luz, psicanalista e psicomotricista sensorial. Hoje eu vim falar sobre um tema que aparece frequentemente em meu consultório e que me traz assim, um grande desconforto, digamos assim, que é a despersonalização do diagnóstico. Mas antes de entrarmos direto nesse tema, eu gostaria de falar de uma forma breve e até simplificada sobre o diagnóstico. Vamos lá. Um sujeito, ele apresenta uma série de sintomas e vai, a partir deles, em busca de um especialista, de um médico que possa fazer a leitura desses sintomas e classificar em um diagnóstico. Afinal, o diagnóstico é importantíssimo porque é a partir dele que temos um norte para um tratamento, seja ele medicamentoso ou até terapêutico. Então, o que eu estou falando basicamente do tipo de diagnóstico se refere a TEA, TDAH e as síndromes. O diagnóstico, para chegar a ele, é importante que haja uma pesquisa. Primeiramente, a escuta daquele sujeito ou daquela família, se ele for uma criança. Segundo, a reunião de exames que possam ajudar o médico a chegar a essa conclusão. Sejam eles exames físicos, laboratoriais, exames de imagem. Se for uma criança que esteja em período escolar, é importante que tenha, que se reúna aí também os relatos da escola, dos professores, dos profissionais que têm uma atuação direta com essa criança, o mediador, o professor, enfim. Por quê? Provavelmente ela também apresenta algumas questões nessa escola. Afinal, a escola é o segundo espaço social mais importante da vida de um sujeito. De posse disso tudo, será feita uma análise e a partir daí sim será dado o diagnóstico. Esse também é um ponto que muito me preocupa. Por quê? Um diagnóstico que é dado prontamente. Ok, por mais que um sujeito chegue no consultório, numa clínica, e apresente todos os sintomas característicos de uma síndrome, do TDAH, do TEA, esteja claro para o profissional, ele não deve dar no mesmo dia esse diagnóstico. Por quê? Pode ser que essa não seja a causa principal, pode ter alguma outra doença associada, algum outro quadro que seja associado e que possa, na verdade, estar ali implícito, no plano de fundo. Então é importante, sim, que sejam feitos exames. Um outro ponto importante também estamos lidando com pessoas, não com objetos. Então as pessoas sentem, elas sofrem. Imagine o que é o peso de carregar um diagnóstico a vida inteira. Então, muitas vezes chega como um decreto, sim. Essa família tem que ser preparada. Esse sujeito, essa criança também, mesmo que ele não fale. Ele pode não falar, ele pode não ter condições de estar ali falando sobre o que ele sente, mas ele sente. E aí chegamos ao nosso ponto, que é a despersonalização do diagnóstico. O que seria isso? Bom, seria o seguinte: você recebe seu diagnóstico e aí você passa a fazer parte de um grupo. É um grupo do TDAH, um grupo do TEA, um grupo de uma síndrome específica. A sociedade já te cria uma tarja, já te classifica, você já sai com o estigma do diagnóstico. Você sofre esse estigma em todos os lugares que você vai, basicamente. Na escola, você passa a ser o TEAzinho, o TDAHzinho, o sindrômicozinho. Muitas vezes, dentro das suas prioridades, você tem seus direitos, você é embasado juridicamente, embora muitas vezes não consiga exercer, mas você tem um respaldo aí. Então, numa escola, você tem direito à mediação, a uma sala de recursos, a um material diferenciado. Porém, a forma como muitas vezes isto é organizado é um pouco complicado. Até mesmo o tratamento. Pode ser de qualquer jeito, ele não entende. Vai para a sala de recursos porque ali virou uma brinquedoteca. O profissional muitas vezes não está preparado para lidar com aquela criança, com aquele adolescente. E muitas vezes, por ele não falar, as coisas são feitas até de forma mecânica porque por ele não falar, ele não entende. Mas não é bem assim, por ele não falar não quer dizer que ele não tenha direito a escolhas, a voz. Ou seja, então ele tem uma classificação aí de um diagnóstico
em que ele passa a deixar de ser um sujeito e passa a ser regido por esse diagnóstico. Vou dar um exemplo aqui também pessoal. Eu sou TDAH, diagnosticada na fase adulta. A minha infância, nós não falávamos muito sobre isso, nem tínhamos esse conhecimento, se falava, não chegou até a minha família, né? Então eu passei por todo aquele processo de dificuldade de aprendizagem. A dificuldade em ficar parada, a impulsividade, claro, a atenção mega flutuante. Então foi todo um processo difícil na infância, né? Sem falar que a adolescência foi onde eclodiu tudo que precisava eclodir. Na época dizíamos retardada, demente, hoje já não se usa tanto isso. Mas se naquela época eu tivesse o diagnóstico, como eu seria hoje? Eu fiquei pensando nisso, porque foi o que eu falei, chega como se fosse um decreto. E aí eu penso o seguinte, olha só o meu processo. Eu escolhi inicialmente a psicomotricidade. Eu fiz a graduação, na época existia a graduação, eu estudei 4 anos a psicomotricidade. Mas foi uma escolha muito sábia, porque eu não sou boba, eu sou TDAH, mas não sou boba. Eu escolhi uma profissão em que meu corpo ficava em movimento o tempo todo. E aí foi legal, mas eu tinha aí toda também uma construção acadêmica, eu tinha uma base teórica muito grande. E foi difícil, foi nesse momento que eu descobri meu TDAH. Mas depois disso, eu fiz a psicanálise. Eu fiz o mestrado em psicanálise. E aí eu penso o seguinte, se eu tivesse o diagnóstico, talvez eu seria regida por ele. E pensaria o seguinte, caramba, eu tenho uma atenção flutuante, uma dificuldade de aprendizagem, então se eu for estudar, terminar o 2º grau e tal, eu vou ter muita dificuldade com isso. Então eu vou pegar uma profissão em que eu possa ter uma formação mais técnica e não ter tanta base teórica, porque eu não vou dar conta disso. Mas eu não sabia disso, então, claro, eu achei que eu podia ir muito mais, com todas as minhas dificuldades. E provavelmente eu não escolheria a psicanálise, porque a psicanálise exige toda uma atenção com muita qualidade. Por quê? E uma ótima memória, porque essa atenção, como ela tem uma qualidade boa, eu vou ter condições de armazenar, processar essas informações que eu recebo. E aí, o que me pede isso, né? O que a psicanálise me faz ter, que é importante? Eu tenho uma atenção muito focada e com boa qualidade, porque uma coisa, um fato que um analisante me conta numa sessão, ela pode estar relacionada com uma fala dele lá no início, né, da análise dele, e que eu preciso linkar, voltar a ela, linkar com essa situação atual para que ele possa fazer as suas associações. Então, como eu iria escolher uma profissão como essa? Pois é, mas eu não sabia que era TDAH. E aí eu comecei a usar um dos pontos do TDAH e eu usei ao meu favor, que é o hiperfoco, né? O hiperfoco faz com que você possa ficar ali fixada, né? Desenvolvendo um tema com muito desejo e, como o nome diz, hiperfocada. Assim como o TDAH também tem esse hiperfoco. De uma forma, né, um pouco diferente, mas ele faz o hiperfoco. Enfim, o que eu estou querendo dizer com tudo isso? Eu quero dizer o seguinte, que o diagnóstico, ele existe, ele tem com ele um conjunto de sintomas que apontam certas limitações ou muitas limitações, mas ele não pode dizer quem você é, ele não pode dizer até onde você pode ir, ele não pode te limitar. Isso depende das suas construções. Por quê? Podem ter 10.000 TEAs, os 10.000 com a mesma severidade, os 10.000 com os mesmos sintomas, porém, cada um vai responder esses sintomas de uma forma diferente, porque ele é único, ele é um sujeito singular, ele tem um DNA separado, diferente dos outros, que é o único. Ele tem um CPF também, que são números que não se repetem. Ele é único em sua história, porque ele, como eu falei, tem histórias diferentes dos outros, né, dos seus pares, aqueles que estão em situações iguais. Ele tem famílias distintas, ele tem um processo de vida, né, uma trajetória em sua história que é diferente dos outros, portanto, ele não vai responder da mesma forma a esses sintomas. Da mesma maneira, um terapeuta, ele pode ter uma linha de condução de terapia
para TEAs que estejam com aquele grau de severidade. Vamos trabalhar a estimulação sensorial, a integração sensorial, no caso do TO. Vamos estimular, então, a parte olfativa. Estou dando um exemplo. Mas não vai ser da mesma forma, o material pode ser o mesmo. Mas a linha de terapia, a linha de tratamento, o plano terapêutico tem que ser desenvolvido especificamente para aquele sujeito, porque ele é único em sua história. Então, gente, vamos pensar o seguinte, não é o TEAzinho, não é o TDAHzinho, nem o síndromecozinho. É a Maria, o José, o João, a Ana, cada um com a sua história. Quando uma criança chega para o meu atendimento pela primeira vez, ela chega antes da sua história, ela chega antes do seu diagnóstico. Porque o meu primeiro momento com aquela criança é somente ela. Ela vai chegar na minha sala, ela vai contar a sua história através do seu brincar, das suas produções, das suas construções naquele momento de terapia. E só depois de um tempo é que os pais chegam para fazer uma anamnese, porque eu preciso ter a minha cabeça vazia, né, de informações, para que eu não tenha, claro, né, construções já pré-concebidas sobre ela. Eu quero, antes de tudo, que o diagnóstico fique lá atrás e que primeiro chegue a criança. E aí sim, óbvio, né, o diagnóstico, porque eu falei, ele é um norteador, mas ele não é o regente daquela criança. Ela não é o diagnóstico, ela tem um diagnóstico, que é um a mais a se somar com tantas outras coisas também que ela tem em sua história, como, por exemplo, as suas potencialidades. Ela não é só a limitação, mas também tem potencial.